o tema dessa noite, né, desse mês, que é intitulado Mês das Mulheres. Eu estava conversando lá no meu serviço e eu falei com a minha colega, é um tema que é muito forte. Talvez algumas não percebam, né? Mas é um tema muito forte, porque o que estamos vivenciando hoje no mundo é falta de paz. E nós temos a paz de Cristo. Mulher, tenha paz. Guarda isso na tábua do teu coração. É profético. Jesus está dizendo para nós, mulher, tenha paz. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema, que é Mateus 15. Estou muito nervosa, mas estou aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome. Mateus 15, 21. E diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podeis assentar, para a glória de Deus. Irmãos, eu encontrei, né, aqui, nessa história dessa mulher cananeia, 3 coisas que me chamaram a atenção, né? Primeiro, que ela reconheceu o Senhor como rei, quando ela diz filho de Davi. Segundo, quando ela reconhece que o Senhor, ele é rei e também ele é Senhor. Ela diz: tem misericórdia de mim. E ela reconhece o Senhor como o Senhor que cura. Quando ela diz, deixa eu achar aqui que eu me perdi. Quando ela diz: Senhor, socorre-me. Nós podemos, irmãos, imaginar, nós que somos mulheres, o que aquela mulher estava vivenciando. A gente sabe que não é fácil, quando a gente tem um filho, né? Vamos dizer que ele esteja resfriado. Se começa um dia, a gente acha que pegou uma virose, pegou um resfriado, estava com o pé no chão, tomou muito gelado, está muito calor, tomou muito banho frio. A gente tenta entender. Quando chega no segundo dia, a gente já começa a ficar preocupado. No terceiro dia, a gente já começa a ficar sem paz. Porque a gente não acha isso normal mais.
E aí a gente começa a querer dar uma de médico, a gente dá uma de pirona, a gente bota remédio no nariz, a gente quer fazer um chá caseiro, a gente liga para um, a gente fala com o outro, meu filho está assim, não, faz isso, faz aquilo. Irmãos, natural da mulher. Sabe por quê? Porque nós fomos agraciadas. O Senhor achou graça em nós, porque a Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre, o Senhor já sabia quem ia sermos. O Senhor já tinha preparado, projetado que nós seríamos mulheres e nós viríamos para dar a luz. Nós faríamos a multiplicação na terra. Irmãos, imagina um filho nesse estado de resfriado que eu falei para os irmãos. Agora vamos olhar para a situação dessa mulher. A gente não sabe há quanto tempo essa filha estava nessa situação, porque um filho endemoninhado, não está dizendo endemoni, eu acredito que seja quando fala endemoniado, mas aqui está dizendo endemoninhado, a gente entende como se fosse um ninho, então não é só são vários. E a gente entende também, irmãos, que quando são vários, a pessoa não tem controle sobre si. A gente vê quando passa uma pessoa que está altamente alcoolizado, a gente vê que a pessoa vai para um lado, a pessoa vai para o outro, às vezes cai, às vezes fica todo urinado, porque não tem controle, a pessoa perde o controle. Imagine vamos dizer, uma jovem, porque aqui também não diz a idade, endemoninhado, a que ponto que estava a situação dessa filha? Porque o demônio, eu trabalhei algum tempo com o pastor Gilberto na sede, no culto de libertação, e lá a gente via e assistia muita coisa, irmãos, e você olha, você vê que são coisas aos seus olhos inacreditáveis, de você falar assim, essa pessoa está possuída, está possuída. Lá nós tivemos experiências terríveis. Eu vi um homem, ele levantar o banco da Elade com 7 pessoas sentadas, sozinho, quando o demônio manifestou nele, usando o corpo dele. Irmãos, isso aqui é muito sério. A gente não sabe de que forma que aquela filha estava dentro de casa, mas aqui a palavra diz que aquela mãe, ela ouviu falar de Jesus, porque diz que Jesus passava, partindo dali para a parte, Jesus partiu dali, foi para as partes de Sidom. Eu acredito que ele não saiu passando por ali à toa, e ele também não passou fazendo alarido, porque eu fui pesquisar em algumas outras Bíblias e diz que Jesus, ele queria passar ali quieto, sem chamar a atenção. Mas alguém estava ali comentando de Jesus, falando, explicando, conhecendo. Alguém estava ali sabendo quem era ele, o que ele era capaz de fazer. E a história de Jesus chegou ao ouvido daquela mulher. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para nós nessa noite. Como que nós temos falado de Jesus? O que as pessoas que estão lá fora têm ouvido da minha e da tua boca a respeito de Jesus, a ponto delas quererem entrar por essas portas e servir ao Deus que eu e você servimos? Qual tem sido o nosso testemunho diante das nossas dificuldades lá fora? Porque aqui dentro, irmão, a gente senta, a gente canta, a gente louva, a gente chora, a gente agradece, a gente se emociona, a gente engrandece o nome do Senhor. Mas e lá fora? Como tem sido o nosso testemunho? Como nós temos levado o nome do Senhor diante daqueles que estão olhando para nós? Porque, irmãos, a Bíblia fala que a nossa vida diante do Senhor, diante do mundo, é como uma carta lida. Às vezes a gente não precisa falar, a nossa vida dá o testemunho de quem nós somos. E quem nós somos? O que as pessoas podem dizer de nós? O que as pessoas podem dizer de Jesus através de nós? Porque essa mulher, ela ouviu falar, irmãos, e ela não quis saber. Ela falou, eu vou ao encontro dele. Ela deixou a filha dela em casa, ela deixou o problema em casa
não sabemos como ela deixou. Se ela deixou aquela filha trancada, se ela deixou aquela filha amarrada, se ela deixou aquela filha, como vamos dizer, tomou um remédio e conseguiu fazê-la dormir para tranquilizar, a gente não sabe como que era fato real, a história daquela filha. Mas o que a gente sabe, o que nós acabamos de ler, é que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela foi atrás dele porque ela sabia que ele podia resolver. Ele tinha nas mãos dele o que ela precisava, que era cura para a filha dela. Nós sabemos o que Jesus tem nas mãos para a nossa vida. Você entrou aqui por essas portas nessa noite, e como que você entrou? Você entrou crendo que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é o Filho de Davi, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que trabalha, que Ele é o Deus que não falha, que Ele é o Filho do homem e Ele não mente. Como que tu entrou aqui nessa noite? Como está a tua fé, irmãos? Porque entrar por essas portas mais uma vez, será que tu saiu de casa dizendo, eu vou lá mais uma vez, porque até agora o Senhor não respondeu a minha oração, mas eu quero te dizer nessa noite, você não está perdendo tempo entrando pelas portas do Senhor. As suas orações estão sendo ouvidas, como Jesus fez com aquela mulher, Jesus passando e aquela mulher vinha gritando, ele estava passando e a mulher vinha gritando atrás dele, Senhor, Filho de Davi. Irmãos, eu imagino Jesus, mitidão, e a mulher gritando, e ele parou, olhou, porque a Bíblia diz que ele não respondeu, ele olhou e continuou. Aí os discípulos, que não estavam ligados no propósito do Senhor, porque para tudo Deus tem propósito. A tua entrada aqui nessa noite tem um propósito. Aos teus olhos você não está vendo, mas está acontecendo alguma coisa. O Senhor está trabalhando de acordo com a tua e com a minha necessidade. E os discípulos, Jesus, ela está gritando, despede, manda ela embora. Está fazendo escândalo, está chamando a atenção dos outros. Aí Jesus olha para eles, que nós lemos aqui, vamos lá, para mim não errar, mas ele não respondeu palavra, e os discípulos chegando ao pé dele, rogaram dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor não foi enviado só para mim e só para você. Talvez você entrou aqui nessa noite buscando a libertação de um parente, buscando a libertação do teu marido que está bebendo, do teu filho que está nas drogas, na tua filha que está na prostituição. Você entrou aqui por essas noites crendo e buscando por alguém, mas de repente você saiu de casa e você comentou com alguém. Ué, mas você vai na igreja? Vou lá porque eu estou buscando, mas não adianta não. Tu já foi várias vezes, tu vai lá de novo fazer o quê? Vamos ali comigo, que ali é onde eu vou, resolve. Porque assim, as pessoas quando não estão no mesmo propósito, na mesma ligação, não entendem a força que Deus te dá para você caminhar mais um pouquinho. Porque não somos nós que viemos não, irmão. É Deus que nos traz, é Deus que nos impulsiona. Porque se eu parar aqui e perguntar, quem aqui que não está com problema? Quem aqui que não pensou hoje em não vir para a casa do Senhor? Mas o Senhor te trouxe, sabe por quê, irmão? Porque Ele está trabalhando. Não importa a multidão, não importa o inimigo ter se levantado, aquilo que eu e você, nós não enxergamos, Deus, Ele vê, irmão, e Ele vai abrindo o caminho para a gente passar. Ele vai jogando por terra as muralhas, barreiras, Ele vai desfazendo as obras, Ele vai tirando o desânimo, Ele vai tirando a tristeza, Ele vai nos dando injeção de ânimo e fala, caminha mais um pouquinho. É assim, irmão, que Jesus fez. Jesus falou para aqueles discípulos. E vamos aqui. Então chegou ela, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me.
Irmãos, aquela mulher, ela não ficou em casa prostrada. Quando ela ouviu falar, ela foi atrás, ela não sabia nem o que ela ia enfrentar, mas ela foi. E quando ela viu Jesus, ela começou a gritar, chamando a atenção do mestre: Senhor, filho de Davi! Senhor, filho de Davi! A Bíblia fala que aquela cidade, né, aquele lugar era um lugar de muita idolatria. Então, irmãos, onde tem muita idolatria, tem as pessoas que... A cultura daquele lugar, a cultura idólatra. Então, não tem muitas pessoas, eu acredito que tem alguma, mas não tinha muitas, que entendia que Jesus era o rei, era o Senhor e era o filho de Davi. Porque para a idolatria a gente sabe que são as igrejas, né, católicas, são lá os centros, né? Não é o Deus vivo que a gente serve. Eu trabalho com uma senhora que ela é católica, e às vezes ela fica me perguntando as coisas, eu às vezes até me acovado com medo de deixá-la triste, de falar para ela as coisas que é verdade. Mas eu vou lá e falo: ó, eu te amo, você é minha amiga, mas eu acredito nisso aqui. Eu creio nisso aqui. Eu não creio no que você crê. Eu creio num Deus vivo, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que se faz presente entre nós todos os dias, que Ele nos ouve. Ela estava com um problema com o filho dela e ela veio chorando: por favor, me ajuda. Ela é muda, mas é uma muda que fala, porque ela estudou fora, né? Então ela fala, e eu fico olhando para entender o que eu não sei, aí eu, né, alguma coisa assim, aí ela: por favor, me ajuda, reza comigo. Saiu, eu entendi: o que? Rezar? Não, vou orar. Tá bom, do teu jeito lá. Eu falei: mas o que houve? Meu filho está traindo a esposa. Eu falei: não, o sangue de Jesus tem poder. O que é o sangue de Jesus? Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu fui explicar para ela. Aí ela: não, porque lá na católica eu fui, o padre. Eu falei: não, mas lá meu pastor. É Jesus que faz, Jesus está vivo, ressuscitou, fala com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele. Eu tenho que ir na igreja. Não, no teu quarto, ajoelha, eu faço isso. Eu ajoelho e falo com Deus que Ele está lá, está me ouvindo. Ele vai te ouvir, mas eu vou te ajudar em oração. Eu vou pedir às irmãs para orar, nós vamos orar. Eu falei com algumas irmãs e ela começou a chorar. Eu falei: vamos na minha igreja. Aí ela ficou assim me olhando. Um dia eu vou. Falei: tá bom, mas que seja rápido, que Jesus está voltando e eu não quero que você fique aí. Aí ela falou: mas eu vou ficar, não, eu vou contigo para o céu. Eu falei: depende, aí já é outra história. Depois a gente conversa. Porque, irmãos, eles têm esse pensamento, essa visão de que vão, eles têm certeza que vão. Se eu deixar, ela me convence. Eu falo: Jesus, espera aí, deixa eu ficar mais ligada na terra. Por quê, irmão? Porque eles crêem da forma dele, como essa mulher, ela estava ali, ela poderia ter ido para a igreja católica, poderia ter feito procissão, prece, simpatia, um monte de coisa, mas eu acredito que ela não fez, porque no coração dela, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele palestrava com ela, ele ia falando com ela, ele ia acalmando aquela mulher, ele ia trazendo paz, ele ia trazendo uma certeza, porque ela ouviu falar de Jesus. E quando se fala de Jesus, irmão, a gente não fala coisa ruim, não. Eu falo coisa boa, mesmo que esteja tudo ruim para mim. Mas eu vou lá e falo: eu acredito, eu falo Jesus, eu acredito para os outros, mas para mim, falo para os outros. Ele vai fazer, ele está trabalhando, ele vai agir. Fica tranquilo, irmão, a gente tem que profetizar. E eu creio que essa mulher, ela ficava ali no cantinho dela, com aquela filha. Eu acredito que ela botava a mão na filha e falava: um dia você vai ficar liberta, um dia você vai ficar curada, um dia eu vou te ver como as outras filhas, como as outras meninas, um dia eu vou te ver. Irmãos, ela já profetizava. E o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando por ali. Ela aproveitou a oportunidade. Irmãos, tem oportunidade na nossa vida que é única. Tem oportunidade na nossa vida que Deus fala assim: ó, você vai lá, pede perdão, se conserta, porque a hora é agora. E sabe o que a gente faz, irmão? Porque é muito fácil a gente falar para alguém pedir.
Mas quando chega a minha vez, é muito difícil. Se eu não estiver bem muito ligada no céu, sabe por quê, irmão? Porque eu posso falar para a pessoa. Mas na hora de pedir perdão, se eu estiver errada, eu estou preparada para ouvir o que a pessoa tem para me dizer? Será que eu estou preparada para ouvir? É muito fácil. Você vai lá e pede perdão. Mas e eu? Então, irmão, quando Deus falar, não endureça o coração, não. Pede Deus para escudar o teu coração, guardar os teus ouvidos, guardar o teu sentimento. Vai lá com a cara e com a coragem. Ó, eu vim aqui em nome de Jesus, porque Deus mandou e eu vim te pedir perdão. E deixa a pessoa desabafar, irmão. Deixa a pessoa falar o que ela tiver para falar, porque o teu coração vai estar escudado. Então vai sair dali todo mundo em paz. Não vai sair ninguém setado, porque eu falei, agora ela falou, e agora como é que fica? Não, Jesus está botando tudo em ordem. Então, aproveita a oportunidade que Deus está dando, para a gente fazer as coisas certas, tomar posse da nossa vitória, tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus tem para a nossa vida é coisa boa. Ainda que a circunstância, o momento esteja falando ao contrário, Deus tem para a nossa vida coisa boa. E aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade. Ela reconheceu que Ele era Senhor, que Ele era Rei, se lançou aos pés dEle. Irmão, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, ela vem gritando, o Senhor não é surdo, o Senhor escutou, o Senhor olhou para trás, não quis responder. Se fosse comigo, dali mesmo eu voltava. Jesus não quis me responder, Jesus não falou, então Ele não vai fazer nada. Mas ela não, irmão, ela estava ali na certeza, ela falou, é hoje que a minha filha vai ficar curada, independente do que vai se levantar, da circunstância, da multidão, do que eu vou ouvir, é hoje, o dia é hoje. E ela saiu de casa determinada. E ela foi lá e se lançou aos pés do Senhor e o adorou. E Jesus, naquele momento, eu fiquei pensando, Ele não respondeu nada, Ele deve ter falado assim, eu vou deixar para me ver até onde vai ela, até onde vai a fé dela, até onde realmente ela quer que a filha dela seja liberta. Eu quero ver o que mais ela pode fazer para me chamar a atenção, porque, irmãos, quando a gente está vivenciando alguma situação, por exemplo, uma situação de desemprego, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente chora, a gente faz voto ao Senhor, Senhor, se tu abrir a porta, o primeiro salário eu vou ofertar na tua casa, Jesus, se tu me der um carro, eu vou botar para carregar os irmãos, eu vou para a obra, eu vou fazer, eu vou acontecer, irmão, Jesus conhece, sabe por quê? A Bíblia fala que Jesus sonda o nosso coração, Ele sabe a palavra que sai da nossa boca, mas que não está saindo do nosso coração, porque eu prometer para Deus é uma coisa, agora eu cumprir é outra, porque eu minto, eu prometo e não faço, mas Deus, Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aí Deus vai lá e usa um profeta, diz que vai abrir a porta, a gente se alegra, daqui a pouco Deus abre a porta, aí o voto que eu fiz com o Senhor, eu não cumpro. Aí sabe o que Deus faz? Ele deixa eu me enrolar sozinha lá no trabalho. Ele não vai cobrar não, irmão, porque aí já é um problema meu com Ele, porque Deus não é ruim, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, mas ruim, Ele deu, Ele pediu, a gente pediu, Ele foi lá e deu, mas aí cabe a nós cumprir. Quando a gente não cumpre, Deus vai deixando, ó. Aí acontece uma coisa, acontece outra, e acontece outra, quando a gente vê, foi mandado embora. Aí volta a gente novamente, para fazer outro voto com o Senhor. Irmãos, é a Bíblia que fala, aquele que faz o voto, sabe que não vai cumprir, irmão, não faz, porque Deus também não é Deus de brincadeira, não. Ele dá, mas Ele espera que a gente dê para Ele de volta. E aquela mulher aproveitou a oportunidade, se lançou aos pés do Senhor, adorou o Senhor, e ela usou a palavra, que eu acho que essa palavra impactou o coração do Senhor. Ela disse, Senhor,
socorre-me. Irmãos, Deus é tremendo. Ele já sabia tudo que aquela mulher estava passando, o que a filha dela estava passando, as circunstâncias que ela estava vivendo. Ele não passou naquela cidade em vão, porque a Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia. Como Deus sabe o que eu e você estamos passando aqui nessa noite, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer que nós reconhecemos Ele como Senhor, como Rei, como Filho de Davi, como provedor, como o que cura, como libertador, como Salvador, como que transforma, como que faz, como causador. Ele quer isso, irmãos. E nós temos nessa noite a oportunidade de dizer mais uma vez: Senhor, socorre-me. Senhor, eu estou aqui. Eu deixei uma causa em casa, mas eu saí da minha casa. E eu vim aqui, Senhor. E eu vim nessa noite me prostrar aos seus pés, te adorar e dizer: Senhor, socorre-me. Porque eu preciso do teu socorro. Eu preciso que o Senhor se levante em meu favor. E vamos lá. E aí, irmãos, então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E Deus, daquele momento, a filha dela ficou curada. Eu estava lendo e escrevendo algumas coisas, porque foge da nossa mente. E eu anotei, porque eu fiquei com muita dificuldade de entender a parte que fala dos cachorrinhos. Mas eu estava lendo uma outra Bíblia, e fala que Jesus falou cachorrinhos, não como para ofender, né? Jesus falou porque era costume daquele povo falar dessa forma, né? Dizer cachorrinhos. E quando Jesus diz que não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros, ele estava dizendo, é o que eu entendi, tá, irmão? Se eu estiver errado, os irmãos me perdoam. Que o Senhor aqui estava falando dos filhos de Israel. Que o Senhor estava falando que não era lícito, né? Não podia, não é bom que pegasse dos filhos de Israel e desse aos cachorrinhos. Porque aquele povo era o povo que vivia num lugar de idolatria. E o povo de Israel era o povo que ouvia, né, como é que eu vou dizer? As pregações de Jesus, era o povo que conhecia Jesus, era o povo que foi liberto, porque Jesus nos deu o livre-arbítrio, né, entre escolher servi-lo e não servi-lo. Um povo serve e o outro não. Mas a Bíblia também diz que Deus é o Deus do justo, como também Deus do injusto. Então, o sol, ele brilha para todos, mas de uma forma específica. Eu estou falando assim, tá? Nós aqui somos o povo de Israel. Nós temos direito, temos até o direito, vamos dizer, eu que estou falando, tá, irmão? Que eu entendi assim, de chegar na frente, vamos dizer. E o povo que está lá fora, eles têm o direito de ouvir nós falarmos do Senhor, levar a palavra, pregar o evangelho, eles vêm para poder aceitar. E quando eles entrarem e aceitar, eles vão ficar igual a nós, que já estamos aqui pagando o preço para alcançar a salvação, alcançar o céu, a vitória. Eu entendi assim. E quando Jesus fala para ela que não é bom pegar dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela responde da mesma forma. Porque ela entendeu que ela não era, naquele momento, merecedora. Ela não era para receber. Ela entendeu. Aí ela disse para o Senhor, isso eu conjecturando, entendendo as minhas palavras. Senhor, eu sei
Eu não quero o pão todo, não. Eu quero hoje a migalha. Porque eu sei que a migalha também alimenta. As migalhas que caem da mesa do Senhor, ela também pode curar, ela também pode libertar, ela também pode salvar, ela também pode transformar. É isso que eu quero, Senhor. Não estou pedindo muito. Eu quero as migalhas. Irmãos, e Deus se agradou daquela mulher. Porque muitas das vezes a gente se ofende. Às vezes a gente conta alguma coisa para alguém, né, por desabafar e tal, e a pessoa fica assim, caramba, você fez isso, meu Deus, e agora? Não, mas Deus já perdoou, não sei, mas tem uma consequência. Tem a consequência do erro que nós cometemos. Mas quem somos nós para julgar? É Deus que sabe a hora que Ele vai fazer e na vida de quem Ele vai fazer. Às vezes a gente vê o repórter e fica indignado. Eu estava vendo, foi ontem, lá o rapaz que não aceitou o fim do relacionamento, foi na casa, botou fogo no quarto com a menininha lá. Ficou presa. Aí Fábio falou, se eu pego, falei, se tu pega, eu pego de um lado, pega, irmão, traz uma ira santa na gente. Mas é verdade. Mas aí está lá preso. Tem o povo que visita os presídios. Tem o povo que visita, que leva a palavra. Aí ele está lá, é alcançado pelo Senhor. Aceita Jesus, resolve mudar de vida, Deus perdoa, ele vai ter a consequência? Vai, porque fica uma pessoa mal vista na sociedade, até que Deus mude essa visão do povo, mas ele vai ter a consequência dele, mas ele entrou para ficar junto com os filhos, e quem somos nós para julgar? Então, eu entendi que a mulher cananeia falou dessa forma. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós entramos aqui, nós saímos da nossa casa, não sei qual foi o problema que você deixou lá, eu não sei qual é a preocupação que você trouxe para cá, eu não sei o que você deixou aqui nos pés do Senhor, mas uma coisa eu sei, o Senhor nessa noite, Ele já Ele já deu ordem aos anjos, Ele já entrou, Ele já resolveu. Quando você chegar na sua casa, você vai encontrar diferente a situação. Talvez você não vai encontrar o milagre pronto, porque Deus está testando a minha e a tua fé. Ele nos quer na caminhada. Irmão, porque às vezes até na caminhada tem gente observando, sabia? Tem gente nos observando. Uma vez eu falei para a missionária Deise, eu falei, Deise, não vou mais para a igreja não. Ela Deus vai requerer de você, que tem 2 pessoas aqui no bairro, quando eu morava aqui, que eles ficam só te olhando, te observando, mas não é tomando conta da tua vida não. Eles ficam olhando o que Deus fez na tua vida, e eles ficam procurando resposta, porque eles sabem o que você passou, sabem o que Deus está fazendo, e só vê você sorrindo. Não para não. Tem gente te observando. Irmãos, eu fiquei com tanto medo, naquele dia eu fiquei tanto medo, que toda vez que eu penso, eu falo, não, tem gente me observando. E se essa pessoa que está me observando, é que vai vir para Jesus através do testemunho da minha vida, irmãos, eu não tenho porquê. As lutas vão vir, a tribulação vai vir, mas eu tenho que estar aqui. Aqui é que eu vou encontrar paz, aqui é que eu vou encontrar equilíbrio, aqui é que eu vou ter sabedoria, vou adquirir força, vou alcançar, irmãos, como é que fala? Ajuda a comunhão dos irmãos para prosseguir mais um pouquinho, porque, irmãos, não é fácil para ninguém. Jesus não falou que seria fácil nem para A nem para B, Jesus só falou, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, tem de bom ânimo. E quem nos dá ânimo? É o Senhor. Deus deu ânimo para aquela mulher, para a mulher cananeia, até o dia que Jesus passou lá. E ela falou, é hoje. Determina, irmão, para a tua vida. Determina para a tua casa. Determina para o seu problema. Determina, é hoje. O Deus de paz está hoje neste lugar e Ele está trazendo paz para a tua alma, Ele está trazendo paz para o teu coração. Ei, mulher, tenha
paz. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor.